Se é sua primeira vez aqui, meu nome é Beth Rodrigues e hoje eu trouxe um assunto bem polêmico. Vamos ver se você vai se identificar, espero que sim, espero que aproveite algumas reflexões que eu vou convidar vocês a fazerem. Sejam bem-vindos, que bom que vocês estão aqui. O assunto de hoje é sobre estagnação na carreira. Eu acho que todo mundo que é profissional, que é adulto, já passou em algum momento, ou não, né? Talvez não, mas o normal, o comum é em algum momento da sua vida você passar por alguma fase de estagnação, assim, aquela dúvida do que eu faço daqui para frente? Continuo onde estou ou eu faço alguma mudança? Então eu quis convidar vocês a fazer algumas reflexões. Eu anotei aqui algumas perguntas que eu acho que podem ajudar e também vou trazer alguns exemplos reais. E não podia trazer de outras pessoas, vou trazer da minha própria trajetória, que eu acho que certamente conheço bem e posso falar quais foram os meus erros, né? E no que vocês podem talvez se inspirar a querer fazer mudanças na sua carreira para ela sair dessa estagnação. Bom, então é o seguinte, para quem não me conhece, né, eu sempre brinco que eu sou professora há 41 anos, mas comecei com 16, para o povo aí que está fazendo conta errada, e atuo ainda na área da educação, mas sempre em diferentes funções. Então eu já era professora há muitos anos, já era coordenadora, já era diretora de escola e estava atuando intensivamente nessa área de formação profissional, na formação de professores e também coordenadores, porque como diretora pedagógica, né, gestora escolar, eu era responsável também pela formação dos coordenadores da escola em que eu atuava e também pela formação de professores, tanto na PUC de São Paulo, quanto em outras escolas que eu atuava como coordenadora. Eu estou te contando isso para vocês porque se a chamada de hoje é falar sobre carreira estagnada, né, como impulsionar essa carreira, e a gente colocou como subtítulo impulsionar a carreira com educação parental, eu quero que vocês saibam que foi o que aconteceu na minha vida. E não foi planejado. Essa que é a grande diferença. Então, acho que esse foi um erro meu. Acho que se eu tivesse planejado, talvez as coisas teriam acontecido mais rapidamente. Então, é por isso que eu quero contar e comecei contando um pouquinho da minha trajetória e do momento específico de vida em que eu estava. Então, acho que a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, e aí quem puder responder aqui por escrito eu vou adorar ver a resposta, é qual é a sua área de atuação hoje? Você atua na área de educação também? Você atua na área da saúde? Você atua em outra área e quer fazer uma transição de carreira? Ou você atua em outra área e não quer sair dessa outra área por qualquer motivo e quer estar, mesmo assim, está com essas, vamos dizer assim, com essas inquietações, né, com esse momento assim de reflexão, de perceber que essa outra área que você atua, ela é uma área em que você gostaria de fazer alterações. Deixa eu fazer aqui uma primeira mudança, que tá difícil de eu ler o que vocês estão escrevendo. Deixa eu ver se alguém vai escrever de que área é, né? Então, se quiserem, tem gente aqui falando, né, da cidade onde estão, mas ainda não responderam que área que vocês são, qual é a área de atuação de vocês. E pode ser que eu tenha já aqui presente também educadores parentais já na área da educação parental. Bom, acho que esse é o primeiro ponto, é a sua reflexão de qual é a sua área de atuação. Se você ainda não pegou lápis e papel ou, né, o seu recurso, o seu iPad, o seu notebook, o seu próprio celular, se você preferir fazer a anotação dessa maneira,
pegue alguma coisa para fazer algumas anotações, porque eu vou fazer algumas perguntas que você não precisa responder aqui, tá? Você pode responder para você, mas seria importante de você realmente pensar. Então, tem gente me falando aqui que está em transição para se tornar educadora parental, está focando nisso. Olha que interessante, uma outra colega aqui é pedagoga e psicóloga. E assim o pessoal está começando a responder. Então, se você é da área de educação, talvez atue como professor ou professora, como gestor, né, coordenador, orientador educacional, diretor de escola. Se você tem alguma dessas funções, talvez você já esteja realmente atuando como orientador ou educador parental. Porque o educador parental é quem orienta pais e mães. É essa pessoa que acolhe, ajuda, orienta, compartilha informações úteis para pais e mães sobre criação de filhos. Então, pode ser que você seja dessa área. Tem gente aqui falando que é da área da saúde. Então, se você for da área da saúde, pode ser que você já tenha até um consultório, como psicóloga ou psicólogo, psicopedagoga, pediatra, psiquiatra, ou fono, TO, assistente social. Então, dependendo de onde você atua, né, em que contexto você atua, talvez você também já esteja atuando como educador ou educadora parental, dando orientações para pais e mães. Mesmo que você seja, por exemplo, vamos supor aqui uma fono que atende crianças pequenas, uma psicóloga que atende adolescentes. De alguma maneira, você precisa orientar pais e mães sobre o tratamento daquelas crianças. Se você é pediatra, todos os dias você está atendendo e orientando pais e mães, né? Então vai depender aí da sua atuação na sua área, que vai dizer o quanto você já está atuando com orientação parental ou não, tá? Então, o primeiro ponto é, qual a sua área de atuação hoje? E a segunda pergunta que eu quero que você observe e reflita é, eu já atuo de alguma maneira, talvez não oficialmente, talvez não usando essa nomenclatura, usando essa titulação, sabe? Mas você já dá algum tipo de orientação, de apoio, acolhimento, ajuda, traz informações, né, para pais e mães? Então, você vai se beneficiar das próximas perguntas. Tem aqui gente dizendo, sou enfermeira e atendo crianças no acompanhamento, né, da puericultura. Então, sim, você já dá bastante informações. É isso mesmo, Evi, é isso, é sobre isso. Então, tem gente aqui dizendo que também já está fazendo curso, né, de educação parental. Muito bom. Então, agora, a próxima pergunta é, por que você está dizendo que a sua carreira está estagnada? Você pretende fazer uma transição e sair do local de onde você está trabalhando, atuando atualmente? Ou você só gostaria que acontecesse alguma coisa que desse aí uma mexida, né? Porque quando a gente fala em estagnação, é aquela sensação de água parada, sabe? Água parada que cria bicho, que começa a cheirar mal, porque não tem movimento, não tem fluidez, você não vê crescimento, você não vê desenvolvimento, não tem novidade. Então, por que você está considerando a sua carreira estagnada? O que está te deixando insatisfeito ou insatisfeita com a sua carreira? Então, certamente as respostas serão as mais variadas. E vocês não precisam continuar me respondendo aqui, tá? Só se quiserem. Mas a ideia é que façam esse exercício de autorreflexão para si próprios, né? Então, isso é com vocês. Então, por quê? O que tá ruim? Eu cansei do quê? Do ambiente? Então, no meu caso, então, eu estava contando aquela historinha que eu sou professora, continuo sendo professora e eu acho que eu vou morrer professora, porque eu adoro a minha profissão. Mas teve algum momento da minha vida em que eu senti que a minha carreira estava estagnada. Então, apesar de satisfeita com a profissão, eu não via possibilidade de uma melhora
em termos de mais liberdade, em termos de mais conforto, uma vida mais confortável, de uma renda maior, sabe? De liberdade não só em termos de aceitar ou não trabalhos, mas também de horários. Então era uma coisa que estava pegando muito para mim naquela época em que eu senti que a minha carreira estava estagnada. E eu quis contar para vocês, né, que durante muitos anos, então, eu atuei como, assim, desde mocinha mesmo, desde os 16 anos eu atuava como professora, logo comecei a atuar como coordenadora. Quando eu tinha 25 anos eu já era diretora de escola, e agora também não importa com que idade, mas depois eu parei de ser diretora de escola e voltei a atuar como coordenadora. Só que eu já tinha tido uma coisa interessante que eu quero que vocês observem e anotem na sua trajetória profissional. Quais foram as experiências que desenvolveram habilidades? Que habilidades você conseguiu desenvolver na sua trajetória profissional? Eu, por exemplo, modéstia à parte, tenho ouvido dos meus alunos ao longo dessas décadas que sou uma professora bastante didática, objetiva, que tem uma comunicação boa. Então, isso foi para fazer uma introdução para a minha próxima pergunta, que eu quero que você reflita e anote. Talvez você não consiga responder profundamente todas essas perguntas agora, mas pelo menos anote quais são essas perguntas para depois você poder fazer esse exercício sozinho depois. A pergunta é: quais são as habilidades que você já tem e que você acha que podem ser úteis para uma virada na sua carreira, para uma mudança na sua carreira, uma guinada, uma mudança para melhor? Por exemplo, se você vem da área da educação, muito provavelmente você já tem o hábito de ter uma comunicação assertiva. Porque nós, professores, temos que ter essa comunicação assertiva, sabermos explanar, explicar, né, traduzir coisas complexas em palavras simples. Temos que ter a habilidade de fazer boas perguntas, temos que ter a habilidade de saber escutar e conhecer, né, e ler e ouvir além das palavras, identificar o que o outro está querendo nos dizer. Então, essa comunicação é muito importante para quem é da área da educação. Outra coisa que talvez, se você vem da área da educação, você já tenha desenvolvido bem, é a capacidade de planejamento. De planejar uma aula, planejar um curso, planejar um projeto, planejar um evento. Então, isso pode ser muito útil nessa sua guinada de carreira. Vamos supor, só para variar um pouquinho aqui, vamos pegar um exemplo de alguém da área da saúde. Se você é um profissional que atende em consultório, talvez você já tenha desenvolvido a arte da escuta. Então, talvez você não precise falar tanto, orientar tanto, mas você precise conhecer, interpretar, entender além dos sintomas, né? Então, além do diagnóstico, além dos sintomas físicos, do que é aparente, você precisa descobrir o que está acontecendo ali para poder fazer a sua intervenção profissional. Então, essa é uma habilidade muito importante também. Eu estou dando alguns exemplos de habilidades que são importantes, que serão úteis caso você queira ingressar nessa profissão da educação parental, mas que, olha, essa minha reflexão aqui não necessariamente é se você quiser entrar na profissão da educação parental, tá? Pode ser útil até para outras profissões. É porque, de verdade, eu vou continuar contando a minha historinha. Para mim, foi um grande divisor de águas, tá? E aí, então, eu já fiz algumas perguntas. Vamos ver quem chegou agora, quais foram. Qual a sua área de atuação hoje? Por que você considera a sua carreira estagnada nesse momento?
quais assuntos ou quais habilidades você desenvolveu ou vem desenvolvendo e que você pode considerar os seus pontos fortes, né? O que você gosta da sua carreira atual e que você não gostaria de abrir mão? E o que você gostaria de diferente, de que fosse diferente? Então agora vem uma pergunta muito importante. Uma pergunta que vale $1 milhão. Às vezes, olha, tem pessoas... Eu mesma fiz um curso há mais de 15 anos atrás, um curso de coaching, e essa foi, na minha opinião, uma das perguntas mais importantes do meu curso inteiro. E olha que foram muitas dezenas de horas de curso. A pergunta é: como você se enxerga daqui a 5 anos? Eu estou chutando 5 anos, mas poderia ser daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, daqui a 10 anos. É que 5 anos é um tempo bom. Dá tempo de você se organizar, se programar. A gente sabe que os processos não acontecem milagrosamente de uma hora para outra. Tá? Então, essa pergunta do que você gostaria, né, que acontecesse na sua vida profissional de diferente, como você se enxerga daqui a 5 anos? Aonde você se enxerga daqui a 5 anos? O que você gostaria de fazer, de continuar fazendo? Então, por exemplo, quando eu me fiz essa pergunta, alguns anos atrás, eu gostaria de continuar, de alguma maneira, atuando na área da educação, porque, como eu disse, eu adoro dar aula. Eu adoro gente, eu adoro conversar, eu adoro falar, eu adoro ouvir, eu adoro interagir com pessoas, eu adoro ouvir as histórias das pessoas, eu adoro compartilhar conhecimentos, eu adoro aprender com as pessoas que eu compartilho também. Então, acho que essa relação, aliás, eu gosto de usar a expressão, né, ensino-aprendizagem com um hífen, assim mesmo, para juntar as duas, elas caminham junto. Então, eu dei algumas respostas minhas para inspirá-los a pensar no seu caso, né? Por exemplo, vamos supor que você venha de uma área completamente diferente, que não é nem a área da educação, nem a área da saúde. Vamos supor que você vem da área, sei lá, de marketing ou de publicidade. E você gosta de usar a sua criatividade, de bolar textos, de escrever, talvez você goste de fazer posts, talvez você goste de produzir vídeos, talvez você queira continuar fazendo isso ou não, né? Então é tudo isso que a gente precisa pensar. O que eu venho fazendo, que eu sei que é um ponto forte meu e que eu quero continuar fazendo? O que eu venho fazendo, que apesar de ser um ponto forte meu, chega, deu para mim, não quero mais isso? O que eu venho fazendo que ainda preciso me dedicar mais, porque ainda não está muito bom, não é um ponto forte, eu gostaria de me aprofundar nisso, né? E o que eu quero fazer de totalmente diferente? Por exemplo, vou dar um exemplo. Há muitos anos atrás, eu visualizei que eu gostaria de ter um espaço para eu trabalhar em casa. Eu não queria mais essa obrigatoriedade que eu tinha na época de todos os dias chegar super cedo na escola, então ter que pegar aquele trânsito super cedo, de hora de trânsito mesmo, hora de porta de escola, sabe? De ter que pegar aquela fila na hora do almoço, ter que pegar férias, sempre férias escolares. Então, a vida durante décadas, né? As minhas férias sempre foram em julho, sempre foram em janeiro. E como eu rapidamente passei a atuar como gestora, eu não tinha um mês de férias em julho, não tinha um mês de férias em dezembro, janeiro. Eu tinha muito menos. Então eu tinha que dividir ainda. E eu não gostava disso. Eu gostava, por um lado, por ser... Na época, minha filha era uma criança, né? Os meus enteados eram pequenos também, eram crianças, depois adolescentes. Então, foi prático que as minhas férias fossem iguais às férias escolares. Então, foi muito bom. Mas depois que eles já eram crescidos, isso já não era atrativo para mim. Eu queria poder ter essa liberdade. Acho que liberdade é uma palavra que resume bem
quando eu fiz esse mesmo exercício que eu tô convidando vocês a fazerem, né? De o que você gostaria de fazer daqui a 5 anos, como você se enxerga daqui a 5 anos, onde você gostaria de estar, eu imaginava isso que eu tenho hoje, sabe? Um escritório meu, para chamar de meu, dentro da minha casa, que não é o meu quarto, que não é a minha sala, que é um lugar que eu posso fechar a porta e posso fazer as minhas reuniões sem ninguém me atrapalhar, que eu posso trabalhar a hora que eu bem entender, né? Com a carga horária que eu bem entender. Se eu quiser trabalhar de fim de semana, eu trabalho. Se eu quiser não aparecer no escritório durante dias, é uma escolha minha. Então, essa liberdade de horário, de carga horária, é uma coisa que eu almejava, que eu sonhava. Eu não sabia ainda que eu poderia vir a dar cursos online. É engraçado, né? Quando eu sonhava em ter um escritório, eu achava que talvez eu fosse receber alunos particulares no meu escritório. Talvez eu achasse que eu pudesse escrever livros, e isso eu estava certa. Depois que eu tive o meu escritório, foi quando realmente a minha produção literária deslanchou. Eu já tinha escrito um capítulo ali para um livro, um capítulo ali para outro, mas foram muitos mais depois que eu tive essa conquista, sabe? E outra pergunta que eu acho que pode te ajudar é... E vejam que eu estou me baseando, eu estou partindo de perguntas de autorreflexão para você fazer esse exercício mesmo de autoavaliação de quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos a melhorar, quais são seus sonhos, quais são seus objetivos, quais são suas forças, né? Então, se você não está satisfeito, se está considerando que a sua carreira está estagnada, é porque tem alguma coisa que não está legal. Então, o que você quer fazer de diferente? Para mim, liberdade era uma coisa muito importante. E eu consegui essa liberdade só quando eu dei essa guinada profissional, que eu já vou contar quando foi. Outra coisa que para mim foi muito importante foi, já não era tão interessante como no passado tinha sido a tal da carteira de trabalho, né? Ser CLT, ter férias, ter 13º, isso já para mim não era tão importante, porque eu já tinha trabalhado muitos anos, eu já tinha conseguido, vamos dizer assim, tirar os benefícios desse tipo de trabalho e queria outros benefícios, como, por exemplo, não ter teto, o céu ser o limite, porque o que eu percebia é que a minha atuação dentro dos lugares onde eu estava atuando, ela era limitada, eu tinha ali um limite de atuação. Eu vou ser bem específica agora dizendo onde foi o turning point, onde foi o ponto de virada da minha história profissional. Então eu já tinha dado aulas de português, de inglês, para crianças, para adolescentes, em colégios, em escolas de línguas, em faculdades, em escolas públicas. Aí eu comecei a dar aulas, eu já vinha dando aulas particulares, comecei a dar aulas particulares para estrangeiros, não era de português só, era de artes, era de outras coisas em português ou em inglês. Aí eu comecei a estudar para me tornar coordenadora de uma ONG. Então foi quando eu conheci a disciplina positiva em 2008 e eu comecei a estudar assuntos outros, diferentes da minha área, né, da minha disciplina, das disciplinas que eu ensinava. E eu já vinha estudando muito sobre educação, porque acho que eu já contei para vocês, nessa época que eu fui diretora de escola, eu era responsável pela formação dos coordenadores, pela formação dos professores. E eu logo ingressei também na PUC de São Paulo, né, na COGEAI, onde eu dou aula até hoje, mas isso em 2006, então olha quanto tempo já faz. Eu era coordenadora
dois grandes colégios, mas na época, agora eu vou pegar especificamente um momento em que eu estava coordenando um colégio, coordenando uma ONG, atuando com trabalho social, como educadora social em outras ONGs e em escolas públicas, atuando como professora universitária na pós-graduação da PUC, com diferentes assuntos. Então, na PUC, eu ainda estava fazendo trabalho de formação de professores. Nos colégios, eu ainda estava fazendo trabalho de formação de professores. Nas ONGs e nas escolas públicas, eu já estava atuando com crianças, ainda estava atuando com crianças, na verdade, ainda com crianças e com adolescentes, sobre desenvolvimento socioemocional. E nessa época, apesar de eu estar com várias frentes de atuação, e isso é importante, gente, eu tenho não sei se é um defeito ou se é uma qualidade, mas eu tenho essa característica que eu me considero uma pessoa relativamente corajosa para essas questões profissionais. Eu vou com medo mesmo. Não é que eu não tenho coragem para tudo, não, mas estamos precisando de alguém para fazer a coordenação de uma ONG. Eu topo. Estamos precisando de alguém para dar aula particular de português, mas a criança não pode ser escrita, tem que ser então eu topo. Precisamos de alguém para fazer dar aula. Eu sempre topei todas. Por quê? Eu sabia que o máximo que podia acontecer era eu não gostar da experiência e depois sair, né? Então, eu sempre fui muito aberta para novas oportunidades profissionais. E veja, apesar de eu estar com tantas frentes abertas nessa época, era uma época em que eu estava muito interessada em continuar estudando sobre parentalidade. Por quê? Minha filha já era uma garotinha, né? Que já estava me trazendo algumas questões. Meus enteados, na época, já eram adolescentes. Para quem não conhece a história original, quando eu casei com o pai deles, eles tinham 1, 2, 3 anos. Nessa época que eu estou falando, eles já eram adolescentes. E eu percebi que o meu público estava muito centrado entre crianças, adolescentes e profissionais da educação. E aí eu parei para observar que eu vinha atuando com pais e mães há muito tempo, mas não de uma maneira direta, de uma maneira objetiva. Até que eu fiz um curso em 2012 que me tornou educadora parental. Quando eu fiz o curso, eu confesso, eu não fiz com a intenção de me tornar uma educadora parental profissional. Eu nem sabia que isso era uma possibilidade, eu não enxergava dessa maneira. Eu fiz o curso muito mais porque eu sabia que ia agregar a minha profissão como formadora de professores, que ia agregar a minha atuação na minha família, na minha casa, como mãe, como madrasta. E eu estava certa. Durante 2008, 2009, 2010, 2011, foram 4 anos em que eu fui usando tudo aquilo que eu tinha aprendido, que eram assuntos da parentalidade, assuntos sobre criação de filhos, sobre como compreender o funcionamento do cérebro, como eu estava tendo assim, uma introdução à neurociência. Eu estava tendo uma introdução a decifrar o porquê que as crianças se comportavam daquelas maneiras, por que eles tinham aqueles determinados comportamentos, por que acontecia a indisciplina. Eu estava aprendendo maneiras de lidar com os comportamentos desafiadores dos meus alunos, da minha filha, dos meus enteados. E aí eu falei, caramba, esse assunto é interessante não só
para os professores que eu coordeno e que eu acompanho, não só para os meus alunos, eu como professora, não só para minha filha, para os meus enteados, eu como mãe, como madrasta, mas é também útil e interessante para ser compartilhado com outros pais e mães. E aí aconteceu uma coisa que foi o seguinte: na época que eu fiz o curso de educação parental, em 2012, eu fiz com 2 colegas esse mesmo curso. E elas também se animaram para a gente continuar estudando esses assuntos, por diferentes motivos. Uma delas não era mãe, não tinha esse interesse, mas fazia trabalho de formação de professores, então o objetivo dela era se aprofundar e continuar utilizando esses assuntos no trabalho dela na área de educação. A outra área, advogada, mas mãe, estava grávida na época e queria se aprofundar nessas questões, nesses assuntos da parentalidade, no caso da maternidade especificamente. E eu, por todos esses motivos. O fato é que a grande sacada, a grande virada que a gente deu foi ter criado o nosso trio, o nosso grupinho de estudo. Então, nós juntas fizemos esse curso. Era um curso que na época só existia à distância. Então, a gente comprou os DVDs, a gente assistia os DVDs, a gente fazia as tarefas, a gente planejava as aulas, a gente dava as aulas juntas, a gente pegava os feedbacks dos alunos, mandava o feedback para quem estava, né, no caso, acompanhando o curso, que era a doutora Jane Nelson e a Lynn Lott, as duas que estavam acompanhando, né, o nosso curso, o nosso desenvolvimento. Até que nós recebemos o certificado delas, né? Fomos aprovadas, nós 3. E aí a gente resolveu criar uma marca, né? Então a gente criou um nome, a gente criou uma página no Facebook chamada Disciplina Positiva Brasil. A gente criou um e-mail chamado Disciplina Positiva, que a gente nem usa mais hoje em dia. E a gente criou isso aqui, ó. Isso aqui, para quem não está enxergando, foi o primeiro portfólio que nós fizemos, chamado Disciplina Positiva Brasil. Então, esse portfólio apresenta, ó, quem nós somos, né? As nossas intenções, o nosso histórico, depoimentos dos nossos clientes, enfim. E aí a gente colocou aqui a nossa foto. Olha, gente, isso aqui tem mais de 10 anos, mais de 12 anos. A gente colocou aqui a nossa biodata na época, o nosso certificado na época. E a gente colocou aqui alguns depoimentos de alunos, as nossas intenções, os nossos planos, enfim, a gente criou um material. Olha aqui, depoimentos dos participantes, tá? E eu tô mostrando isso para vocês porque foi meio assim uma combinação de fatores. Para cada uma de nós era interessante continuar estudando juntas. A gente não queria parar no certificado. É aqui que eu quero entrar com essa importante dica para vocês. Se a sua carreira está estagnada, o primeiro passo é você buscar fazer esse processo reflexivo que eu estou começando, né, a fazer com vocês aqui, para você perceber que carreira que é essa, por que está estagnada, o que eu quero mudar, o que eu enxergo de diferente, o que eu gostaria de manter, quais são os meus pontos fortes, o que eu não posso jogar fora do que eu já conquistei, sabe? Então, eu não podia jogar fora anos de experiência de sala de aula, anos de experiência de formação profissional, anos de experiência de planejamento para ir para uma outra profissão completamente diferente em que isso não tivesse, assim, que não fosse útil, sabe? Então, eu tinha que usar essas minhas forças, esses meus talentos. E a sorte é que as minhas colegas me ensinaram muito, porque quando a gente forma ali uma dupla, um trio, um grupinho de estudos, quando você, às vezes, pode ser até
num contexto maior, são colegas de um curso, são colegas de uma comunidade, né? Mas quando você encontra outras pessoas que estão na mesma fase em que você está, que têm os mesmos objetivos, têm os mesmos interesses, mesmo que vocês tenham uma formação diferente, ótimo, até bom, porque aí um vai agregar, um vai contribuir com o outro. Então, lembram? A Samantha era a advogada na época, que trazia ali pouco conhecimento da área da educação, na época, porque hoje atua fortemente na área da educação, como coordenadora e como psicopedagoga, mas ela estava muito interessada por ser mãe, né? Então, era por isso que o assunto interessava tanto a ela. A Ruimara, na época, não era mãe, mas já era uma profissional que fazia a formação de outros profissionais. Então, nós fizemos esse grupo de estudo e toda semana nós nos reuníamos por 3 horas para estudar e trocar e planejar. Nós gostávamos de dar workshop. Workshop, para quem não sabe, é oficina. Por que oficina? E não outro curso? Por que não palestra? Porque era o que nós sabíamos fazer. O curso que nós tínhamos feito de disciplina positiva, ele traz inúmeras atividades práticas para a gente fazer com os outros. Então, a gente tinha aprendido a fazer aquelas atividades e a gente queria fazer com as outras pessoas. Então, por isso oficinas, por isso workshops. Então, a gente sentava toda semana para planejar workshops. A gente deu inúmeros, mas foram muitos mesmo, na Livraria da Vila, aqui da Alameda Lorena, em 2012, 2013, 2014, 2015, tá? A gente deu cursos em condomínios. Eu e a Samantha fomos contratadas por algumas escolas para ir dar cursos também. Nós fizemos a tradução do primeiro livro de disciplina positiva. Na verdade, nós 4 fomos passamos por um processo de seleção para poder fazer essa seleção. Fomos aprovadas, nós 3 fomos aprovadas, mas na época a Ruimara não tinha tempo, ela já era uma profissional super ocupada, então eu e a Samantha fizemos a tradução deste livro, mas inicialmente a ideia era que fôssemos nós 3. E quando foi a grande mudança? Quando a gente viu que a gente gostava daquilo, que a gente gostou da história, de dar cursos não só para professores, mas também para pais e mães. Na Livraria da Vila eram principalmente pais e mães que vinham nos procurar. E eu já fiquei com aquela pulguinha ali atrás da orelha. A Ruimara não se interessava muito em dar cursos para pais e mães, e a Samantha, logo depois que teve os 2 meninos, né, crianças pequenas, tal, estava ali num momento, uma fase diferente da vida dela, em que ela acabou também não se dedicando muito mais a isso. Mas eu continuei. E o interessante é que o meu primeiro grupo de pais surgiu de um dos pais de alunos meus. Eram pais de alunos meus que juntos pediram que eu desse o mesmo curso que eu tinha dado para os filhos deles. Eu estou contando a história meio rapidinho porque tem muitos detalhes, mas resumidamente foi isso. Eu tinha acabado de dar um curso para os filhos deles. Como era um curso sobre educação socioemocional, era um assunto novo. Então eu pegava, assim, finalzinho da aula e contava umas pílulas para os pais dos alunos. Olha, hoje a aula foi sobre tal e tal assunto. Hoje o meu foco era que seus filhos aprendessem a tal coisa. E aí eles ficavam tão interessados que depois daquelas, eram só 5 aulas, foram só 5 aulas, 2 horas de aula cada encontro, foram 5 sábados. Eu lembro que no 5º sábado eles perguntaram, você pode dar esse curso pra gente? Eu falei, não, pra vocês eu vou dar um curso pra pais. Pra pais? Curso pra pais? Isso existe? Eu falei, existe. Eu vou dar pra vocês esse curso pra pais. Eu sou uma educadora parental certificada. Imagine, há mais de 10 anos atrás, isso no Brasil não existia. Eles levaram um susto. Aí eu falei, mas como vocês não sabem do que se trata, eu vou pedir o seguinte, vamos marcar uma noite no salão de festas de um de vocês,
né, na casa de um de vocês, eles eram todos amigos, os filhos eram amigos da sala de aula, da mesma escola, todos da mesma sala de aula. Portanto, os pais, as crianças já deviam estar lá com seus 8 anos, 8, 9 anos, então os pais eram amigos já há pelo menos 5 anos, sabe? Porque eles estavam sempre juntos, nas festinhas, nos compromissos, até viajavam juntos, enfim, eles eram amigos, os casais lá, né? Não eram só casais que faziam, tá? Tinham algumas pessoas sozinhas. Enfim, eles fizeram, toparam. Foi meu primeiro grupo de pais. Eles gostaram tanto que eles me indicaram para outros. E assim eu dei dezenas, já perdi a conta de quantos grupos de pais eu dei. Parei de dar quando veio a pandemia, porque aí eu também já estava atuando com formação de educadores parentais, já era trainer, já tinha criado formação integral em educação parental e estava me preparando para criar a pós-graduação integral. Então, foi quando eu comecei a fazer dar menos cursos para pais e mães, né? Mas vejam, a educação parental foi uma mudança maravilhosa na minha vida profissional, na minha trajetória de vida profissional. Foi isso que me permitiu, quando eu cansei de vez, vou só ser sincera para vocês, teve uma hora que eu já estava cansada de trabalhar em escola, mas o que estava me incomodando não eram os alunos, não eram os meus colegas, não eram os assuntos, era o horário, era a repetição, era a mesmice, era a parte, vamos chamar assim, burocrática, sabe? Da coisa. Isso que estava pegando para mim. Era aí que e principalmente, eu não via a possibilidade de crescimento. Eu já tinha sido diretora. Ali eu estava no cargo máximo que eu poderia chegar e nem almejava outro cargo. Eu estava no cargo de coordenação, eu não almejava mais o cargo de direção escolar. Então, eu sabia que os meus dias de escola regular, pelo menos naquela época, né, a gente nunca pode dizer dessa água não beberei, mas já estava cansada, eu já estava sentindo que a minha carreira estava estagnada. E aí foi aí que eu falei, caramba, aquela história de dar curso para pais foi legal. Aquela história de dar curso para pais, eu escolho se eu vou dar um grupo, se eu vou dar 2 grupos, se eu vou dar um grupo de dia, um grupo de noite, se eu vou dar um grupo para 5 pessoas, para 10, para 12, para 15, para 20, se eu vou dar palestras. Aí eu comecei a dar palestras. Aí eu descobri que eu podia ser palestrante. Eu nem sabia que eu podia ser palestrante, eu nem pretendia, eu nem me via como palestrante. Lembram que o meu sonho era um sonho simples, de querer ter um escritório, de não precisar pegar carro, pegar trânsito, de poder trabalhar na hora que eu quisesse, com o que eu quisesse? Então, por isso que eu insisto, se você quer uma grande mudança na sua carreira, responda essas perguntas que eu te fiz. Não são perguntas aleatórias, assim, que eu inventei do nada. São baseadas nesses estudos, nesses anos todos. Sabe? Qual é a sua área de atuação? Por que você considera a sua carreira estagnada? Quais assuntos? Porque eu tenho uma informação importantíssima, que eu não sei se todo mundo aqui tem essa clareza. Educação parental não é um assunto. Não é, eu vou ensinar educação parental. Não. Educação parental é o público. Eu vou trabalhar com pais e mães. Parental significa pais e mães. Então, educação parental pode ser milhares de assuntos. Então, acho que uma pergunta importante é: que assuntos você quer se aprofundar? Você quer escolher um assunto? Porque essa é uma dica importante. Se você pensa em atuar como educador ou educadora parental, você tem uma liberdade de atuação. Você pode dar cursos como eu dei, com a carga horária que você bem entender.
E definir, porque eu avisava os meus alunos, são 5 encontros de 2 horas. Teve grupos que eu dei 10 encontros de 2 horas. Teve grupos que eu fiz 7 encontros de 1h30. Teve grupos que eu fiz 10 encontros de 1 hora. Depende, mas eu inventei que eram 10 horas que eu queria, pelo menos, ter com os meus alunos para poder compartilhar alguns assuntos que eu considerava básicos para que pais e mães aprendessem minimamente alguns conceitos, algumas ferramentas que eu sabia que iam fazer diferença no relacionamento deles com os próprios filhos. Então vejam, eu acho que o primeiro passo é esse. Que fase da minha carreira eu estou? O que eu posso aproveitar que eu gosto, que são minhas forças e meus talentos? O que eu não posso aproveitar porque eu não quero, porque deu para mim, eu não aguento mais? É uma transição total de carreira? Quais são as forças e talentos que eu trago dessa outra carreira? E o que eu preciso aprender sobre parentalidade? Agora eu vou te responder. Os principais assuntos sobre parentalidade são, na minha opinião, você conhecer bem sobre pais e mães. Você conhecer bem sobre os filhos, sobre crianças e adolescentes. Você conhecer bem sobre o seu papel, as suas competências, a sua atuação. Você saber quais são as possibilidades de atuação. Então, eu já mencionei algumas. Cursos, workshops, atendimentos individuais. Eu acho que eu nem falei de atendimentos individuais, mas eu dei vários. E olha, sabe como o primeiro surgiu? Era uma das mães do primeira turma, que assim que acabou a primeira turma falou, você faz atendimento individual? Eu falei, posso fazer. Eu nunca tinha feito, mas eu falei, posso fazer. O que você gostaria? Eu gostaria de me aprofundar naquilo que a gente viu no curso. Eu falei, isso é ótimo, isso eu posso fazer. E realmente, eu tinha muito o que contribuir, eu tinha muitos assuntos para compartilhar. E aí foi ótimo, porque desde então eu entendi que o atendimento individual não é psicoterapia. Eu não sou psicoterapeuta. É uma aula particular. É um atendimento sob medida, que você vai atender as necessidades daquela pessoa, daquela mãe, daquele pai, daquele casal. E eu fiz vários, dezenas também, e foram ótimos, deliciosos. Tô até com saudades. Eu andei falando não para tantos nos últimos meses que as pessoas nem me perguntam mais, porque eu nunca tenho agenda. Mas, de verdade, eu acho que essas perguntas, né? Onde eu quero estar, como eu quero atuar, que assuntos eu quero estudar, porque eu tenho uma má notícia. Se você está considerando entrar na educação parental, a má notícia é que você não vai parar de estudar nunca, tá? Isso não significa que você vai necessariamente precisar fazer muitos cursos, não. Se você fizer 1, 2 bons cursos, talvez você não precise fazer mais do que 1 ou 2. Acho que 2 é uma boa média. 1 talvez seja pouco. 2 é uma boa média, sabe? Tem gente que eu conheço que fez 3, 4, 5, 6 cursos, ok também, não tem problema. Eu mesma fiz dezenas. Eu falei dezenas várias vezes, hoje vocês devem estar começando a achar que é mentira, mas não é. Pode pegar o meu currículo, entra lá no meu site, Beth P. Rodrigues, vocês vão ver dezenas de cursos. Porque muitos assuntos eu achava interessante de serem compartilhados com os profissionais da educação, que eu continuo sim fazendo formação. Eu não abandonei a minha carreira anterior de formadora de profissionais da educação. E hoje faço formação de profissionais da educação parental também. Então, muita gente de diferentes áreas faz cursos comigo e eu me especializei nisso, em compartilhar e ajudar outras pessoas a ser o educador ou educadora parental ou profissional que você puder ser de melhor. Então, se você
gosta, vamos supor que eu vou pensar em assuntos, né? Se você não precisa saber todos os assuntos da parentalidade, é impossível. Se alguém me procurar hoje para falar sobre desfraude, eu vou responder, desculpa, tô desatualizada, porque nem lembro mais, não sei. Aconteceu ontem. Ontem, uma pessoa me perguntou se eu poderia ajudar um casal na escolha da escola dos filhos deles. Eu respondi não. Eu falei, olha, eu vou te dar as dicas, o caminho das pedras, faça isso, isso, isso. Procure essas pessoas, esses sites, dessa maneira, mas eu mesmo não vá gastar seu dinheiro comigo. Porque existem pessoas mais indicadas para esse trabalho. E eu acho que é isso. Então, eu quero me especializar numa determinada faixa etária, ótimo. Eu quero me especializar em determinado assunto, ou porque eu tenho filhos nessa idade, ou porque eu fui professora há muito tempo dessa faixa etária, ou porque eu sou profissional da saúde que atua exatamente nessa questão, né? Então, por exemplo, o profissional da saúde que esteja acostumado a lidar com crianças atípicas pode se especializar nesse tema, né? Ou pais e mães de adolescentes podem se especializar nessa faixa etária. Ou, sei lá, você é um estudioso de sexualidade, de telas, de sono, enfim, são tantos que eu nem vou fazer a lista agora. Mas é isso, eu tenho profissionais que fizeram um curso comigo e que têm ali a sua especialidade, sabe? Você pode escolher um assunto que é o assunto que você quer continuar lendo, estudando, se aprofundando. Esse final de semana eu li 3 livros, não foi um nem 2, foram 3 livros, tudo bem, vou ser sincera. Um eu li profundamente, do começo ao fim. Os outros 2 foi uma leitura mais dinâmica, daquele tipo mesmo, assim, uma sentada que eu dei lá 3, 4 horas, que eu dei uma boa leitura, assim, mas são livros técnicos que eu li. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque depois que você define que assuntos que você se interessa mais, você vai fazer como eu. Alguns você vai querer se aprofundar. Outros você vai falar, não, isso aqui eu já não preciso ler tanto, porque esse assunto não me interessa tanto, ou porque isso aqui eu já sei. Né? Esse é um assunto que esse livro não vai contribuir tanto. Ou esse curso não vai contribuir tanto. E sabendo que a carreira de educador parental, que é isso que eu acho que foi o que me encantou, que foi o grande virada para mim, eu posso escolher o formato, se eu quero dar curso, palestra, atendimento individual, se eu quero escrever livro, se eu quero inventar um produto. Vocês podem querer inventar um produto que não existe ainda. Vou inventar um produto para pais e mães. Vou inventar um negócio para pais e mães. Pronto, faça isso, sabe? O grande, vamos dizer assim, maior desafio, existem vários, mas o maior desafio da nossa profissão é que, infelizmente, muita gente ainda não conhece. Então, não sabe que existe esse profissional, não sabe que você tem ali um produto, um serviço que você pode ajudar de alguma maneira, que você tem uma expertise, que você tem um conhecimento que pode ser útil. Então, os primeiros têm algumas vantagens, né? São os primeiros que serão lembrados quando precisarem de informação, de indicação. Então, essa é uma vantagem. Mas a desvantagem é que você vai ter que abrir o mato, né? Vai ter que ajudar a fazer essa trilha, abrir esse caminho aí. Porque esse caminho não tá aberto ainda, não tá pavimentado, ainda tá cheio de floresta, ainda tá mata virgem. Mas, gente, no meu caso, a liberdade de horário, a liberdade geográfica, a liberdade de formato, de quantidade de horas, se eu vou trabalhar de fim de semana, se eu não vou, se eu vou trabalhar de noite, de dia, de tarde. Então, hoje, quanto tempo que eu sonhava em poder fazer ginástica, né, todos os dias. Não que eu goste, tá? Mas é porque é importante, né, pra saúde. Hoje eu faço. Eu vou 4 vezes, tá bom, vai. 4 vezes na semana na academia, no período da manhã, sem a menor culpa, porque é o horário que eu reservei para isso.
Do mesmo jeito que se eu resolver, como vou, tirar férias agora em outubro e novembro, ótimo, porque eu quero, eu posso, não preciso mais me prender às férias escolares. Vou pagar menos, já paguei menos nas passagens, gastar menos, por quê? Porque não é período de alta temporada. Percebem? Essa liberdade é maravilhosa. Isso para mim faz muita diferença. E aí eu consigo fazer os ganhos de acordo com a carga horária que eu trabalho. Quanto mais eu der palestras, quanto mais atendimentos, quanto mais cursos, maior vai ser minha renda. Quanto menos, menor vai ser minha renda. E agora em julho, por exemplo, eu não dei cursos, praticamente. Eu dei um pouquinho, mas não dei poucos. Então, a gente tem que saber também ter essa flexibilidade de saber se organizar, né? Enfim, espero ter ajudado vocês. Vou repetir as principais perguntas, né, que tem a ver com autoconhecimento e autorreflexão. Quais são seus pontos fortes? Por que você está considerando a sua carreira estagnada hoje? Como você gostaria de estar daqui a 5 anos? O que você gostaria de fazer? O que você precisa para fazer isso? Eu já tenho uma dica para você. Escolha 1 ou 2 bons cursos. Ministrados por pessoas experientes, ministrados por pessoas que tenham conhecimento teórico e prático, que saibam fazer. Então, é um curso... Beth, eu quero dar uma guinada. Eu quero ser atriz. Tá, então você vai fazer um curso com alguém que vai te dar curso de teatro, mas que seja atriz profissional, que seja ator profissional. Você não vai fazer um curso de atuação com alguém que não seja profissional. É a mesma coisa. Você quer se tornar educador parental? Vai fazer curso com alguém que já tenha dado muitos cursos para pais e mães, feito muitas palestras para pais e mães, que tenha feito muitos atendimentos para pais e mães. É isso, é sobre isso, tá? Então, essa fica aí as minhas reflexões. Aliás, a palavra reflexão faz parte da minha metodologia, né? Eu acho que o primeiro passo é a reflexão, é pensar sobre tudo isso para você poder elaborar um plano de ação. Esse momento de reflexão inclui um bom curso, um curso preparatório, um curso que te dê essa base. Aí sim, você vai para ação. Você vai para ação com mais segurança, com mais calma, com mais tranquilidade, com mais apoio, mais suporte, se sentindo mais confiante. E aí vai acontecer a transformação. Agora, Beth, eu não estou me sentindo segurança ainda. Eu já fiz 10 cursos. Chega, deu, não vai fazer mais. Vai mesmo com medo. Vai, porque o segundo passo é o da ação. Você não pode ficar no mundo das ideias o resto da vida. Precisa ir para a prática, de alguma maneira, qualquer que seja. Escrever um capítulo de um livro, inventar um podcast, montar um grupo de estudo, não sei, sabe? Mas pensa em alguma coisa que você dê o primeiro passo, que você faça esse movimento da ação. Aliás, vou fazer um convite para vocês. Fiquem atentos, porque no final desse mês de agosto, eu vou dar um curso online gratuito de 1 semana, ao vivo, como eu estou fazendo agora, sobre educação parental. Vai ser o seminário de educação parental. Eu já dei esse seminário várias vezes, só que este vai ser outra vez, faz tempo que eu não faço desse formato, ao vivo, tá? Então, vocês vão poder interagir, vão poder trazer perguntas, eu vou responder as perguntas todas e eu desejo de verdade a cada um de vocês que para chegar nessa transformação, nessa mudança, para sair da estagnação, dessa água parada, para um rio maravilhoso, um mar, sabe, lindo, gigante, para abundância, para ter prosperidade, para ter liberdade, para ter felicidade, precisa passar por essas etapas que eu falei, que fazem parte da minha metodologia, que é reflexão, ação, aí você chega na transformação. Então eu desejo
muita transformação, muito sucesso para cada um de vocês. E para quem já fez curso comigo aqui, vamos continuar a nos falar, porque eu tenho novidades incríveis para vocês, maravilhosas. Para quem ainda não fez curso comigo, vai me acompanhando aqui, considere entrar em algum dos meus cursos, porque você vai também gostar de se beneficiar das novidades que eu tenho para você, tá? Beijos, até a próxima. Semana que vem tô aqui com vocês ao vivo, ou se você tá em algum curso comigo, a gente se encontra. Tem gente que eu vou encontrar amanhã de manhã, tem gente que eu vou encontrar amanhã à noite. Você é de qual time? Tchau, pessoal, até.